Você abriu o seu pré-secado e você viu que ele estava estragado, tá? E aí? O que aconteceu? Por que ele estragou? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto para aras, produção de feno e também pré-secado. E você está no nosso canal Dica do Agrônomo. Você recebeu a carga do pré-secado, você começou a fornecer para os animais. Mas aí você começa a abrir algumas e você vê que ela está com mofo, está com cheiro azedo, estragado. E daí? O que pode ser? Nós estamos hoje aqui na fazenda Quilombo e nós estamos com o proprietário aqui, o Ricardo, que é um grande produtor de pré-secado e feno também, mas a maior parte pré-secado, né, Ricardo? Sim. Tá? E Ricardo, então, muitas pessoas reclamam que o pré-secado está com problema. O que pode ter acontecido? É erro no fazer o pré-secado? É erro no manusear na propriedade? É erro no manusear aqui onde é feito? O que pode ser e como prevenir isso? Podem ser vários fatores influenciam em deteriorar o pré-secado. Desde um microfuro, quando ele foi feito, até durante a manipulação do carregamento no caminhão. E a maior incidência que existe, uma vez que nos aras ou nas fazendas não existe um equipamento próprio para descarregar, muitas vezes, a grande maioria das vezes ele é empurrado, ele acaba fazendo microfuros na parte lateral, porque toda a bobina de pré-secado, a maior quantidade de plástico está nas duas extremidades, e a parte lateral é a parte que é frágil, onde tem que evitar a batida. Se ela cair lateralmente, tem uma grande chance de ocorrer furo. Então, muitas vezes o proprietário recebe uma carga de pré-secado, ele chega, nossa, maravilhoso, muito bom, cheiro agradável, capim bonito, logo que recebeu. Você vai falar, nossa, que bom, meu cliente está satisfeito. Mas dali um mês, ele fala, Ricardo, esse pré-secado está estragado. E aí que nós vamos diagnosticar se o pré-secado foi estragado ou se ele estragou lá. Estragou na propriedade. Devido à manipulação incorreta. Tá, mas só o seguinte, uma das coisas, então você fala que já no armazenar, sempre armazenar nessa posição. Nessa posição. Né? Aqui tem mais ou menos quantas camadas de plástico? Aqui ele está com 30 voltas, ou seja, 5 camadas de plástico. Aqui nessa lateral aqui. O que é importante, né? Nós deixarmos eles separados para não ter risco de ter permeabilidade quando encosta uma bobina da outra. Como aqui nós temos bastante plástico, ela até pode ficar uma em cima da outra. Significa que a quantidade de plástico aqui em cima, correto, é muito maior do que aqui. Sim. Então, primeira observação, sempre deixar ele de pé assim, sempre, nunca deitado. Nunca deitado. Porque aqui tem mais plástico, é mais difícil de furar. E como o plástico está no sentido longitudinal, se você deixar deitado, acaba tendo permeabilidade da água aqui nas voltas do plástico. Então, primeiro cuidado no descarregar assim. Exato. Tá, eu imagino que um cuidado também no próprio descarregar. Porque eu já vi em propriedades o cara simplesmente rolar do caminhão, cair num lugar com pedra, com um pedacinho de pau, e aonde eu vi tinha muito raso. O que eu indico, se você não tiver uma máquina própria para descarregar, que coloque uma lona ou um encerado para evitar que um simples talo de capim ou uma pedrinha são suficientes para causar um rasgo. Tá, então o ideal é onde ele for colocar, ele preparar o local. Preparar uma lona ou uma lona plástica, para que não tenha o risco de uma pedrinha ou um graveto ou furar o plástico. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você manuseia aqui na propriedade tua. Eu imagino que uma vez ou outra pode acontecer um acidente de rasgar o plástico. Sim, você como produtor, qual que é o teu cuidado? O procedimento, quando a gente faz, nós embalamos já próximo do estoque. Por qual motivo?
para diminuir a manipulação da bobina. Então ela tem uma única manipulação de pós-plastificado para colocar em cima da outra. Ou seja, você faz o fardo lá no campo e carrega o fardo antes de plastificar e traz até onde ele vai ficar estocado. Ou seja, manipula menos o já plastificado, menor risco. Para evitar os riscos de um microfuro. Porém, isso não evita totalmente. Muitas vezes você esbarra, tem um corte. Qual que é o procedimento? Imediatamente que foi constatado o rasgo, a gente replastifica a bobina. Às vezes replastificam. Replastifica. Porque a gente vê em algum lugar que eles colocam um plástico, fita adesiva. Você acha melhor fazer de novo? Eu faço, como nós vamos estar com o equipamento, o ideal é replastificar quando está no momento do estoque. Garantia de produto melhor para o teu cliente. Toda vez que o que conserva o pré-secado é o ambiente de anaerobiose. Toda vez que você tiver um furo, você tem ar entrando. Se tem ar entrando, vai deteriorar. Então nós temos que manter a embalagem hermética, totalmente fechada, não pode ter contato com ar. Tá, então vamos lá. Você está garantindo que está entregando um produto de alta qualidade, pelo menos até colocar no caminhão. Tá? Inclusive estou vendo o teu capricho que se rasgou, você nem coloca o remendo, você embala todo novamente. Sim. Que é produto de garantia para o cliente, tá? Agora, vamos lá, entregou para o cliente, tá? Passa lá um mês, por exemplo, o cliente liga: Ricardo, o produto não está bom. O que pode ter acontecido? O que você recomenda para evitar problemas assim? Primeiramente eu pergunto, quando você iniciou a abrir as bobinas? E a maioria das vezes ele fala, imediatamente após chegar. Como estava o material no ato da entrega? Estava bom. Se o material estava bom e ele abriu algumas bobinas no ato da entrega ou nos dias sequentes, significa que o material estava com boa qualidade. Mas depois de um mês, você começou a apresentar problema de pré-secado deteriorado, significa que o problema se deu durante o desembarque do pré-secado. Foi na hora de descarregar. Um microfuro ou um furo grande que acabou entrando ar dentro da bobina e deteriorando, apodrecendo, embolorando. E isso que é o que mais comumente acontece. Ou seja, se ele abriu logo depois que chegou e o produto está bom, significa, se houver problemas futuros, é problema de armazenamento na propriedade. É muito provável que seja. Tá. Qual que é a nossa indicação? Se você, no ato de descarregar, você rasgar uma bobina, que ela seja consumida de imediato. Pode ser até, existem alguns adesivos que são melhores, mas você vai ter que dar preferência para essas bobinas que foram remendadas para o uso o quanto antes possível. Então, rasgou a bobina, vem, coloca o adesivo, tem adesivos específicos que são adesivos para silo bolsa. Você usa aqui, ele é branco como esse aqui. Você põe o adesivo de silo bolsa. Mas porque já é interessante. Então já existe adesivos específicos. Não é o Durex. Não é o Durex. aquela fita amarela. Tá, então veja só, isso é uma coisa interessante. Já existe a fita que eles comumente usam para o silo bolsa, no caso de rasgo do silo bolsa, e ela dá muito certo para o pré-secado também. Então, se fosse para indicar uma fita que dê um respaldo maior, é essa fita do silo bolsa. Mas mesmo assim, a indicação é que esse material seja consumido o mais rápido possível. Até porque eu imagino, a partir do momento que ele teve um corte, um rasgo, o oxigênio já entrou. Você pode limitar o que já entrou lá, mas ele já entrou e já começou um processo de deterioração. Exato. Tá. E assim, qual é a tua recomendação para quem está recebendo o produto e manusear? Tá? Aí. O ideal, Rodolfo, é que... Porque, assim, eu imagino, você como produtor, você procura fazer o melhor possível. E você procura fazer uma entrega da melhor maneira possível. Uhum. Então, qual que é o cuidado que você recomenda para, a partir de quem recebeu na propriedade,
para que ele consiga armazenar por muito tempo sem ter nenhum problema? O ideal é que assim que o produtor, o consumidor receba o pré-secado, que ele faça o uso de algumas bobinas para conferir da qualidade, Da qualidade recebida. Porque você não está vendo o capim que está aqui dentro, né? É tudo branco, é tudo igual. Então pode ser um capim tipo A ou tipo C. Então vê da qualidade, vê se não existe presença de material deteriorado, fungado, né? Então isso é fundamental. Assim que recebe, já abrir umas bobinas para conhecer o material e já consumi-las de imediato, porque se você abrir e deixar exposto, ela vai estragar. Então você abre o que for consumir. Tá. A respeito então, o armazenamento, a gente falou, sempre ele de pé, as bobinas sempre de pé, tá? Tem que ser sempre de pé. Você não vai conseguir armazenar uma em pé, uma sobre a outra. Então você mantém uma só, né? Em vez de duas empilhadas, você coloca uma só no chão e sempre em pé, nunca deitada. Tá, e como você já falou, se não tiver um lugar muito limpo, adequado, uma lona, alguma coisa que evite pedrinha, graveto, alguma coisa. Exato. Ou uma superfície de um cimento bem liso, dá certo, né? O que nós temos que pensar? Que existem também alguns bichinhos que furam o plástico. O cupim fura o plástico, tem um besouro bem pequenininho que fura o plástico. Muitas vezes o produto sai daqui e não tem furo. Então é muito importante a pessoa estar olhando o plástico, a integridade do plástico, ver se não tem pontinhos pretos no plástico, que é indicativo de algum inseto. É muito comum pássaros furarem, bicarem o plástico. Então tem que estar fazendo uma inspeção rotineira, vendo se não existe nenhum ponto de entrada de ar no pré-secado. Então, você como produtor, você recomenda. A pessoa comprou, chegou na propriedade, ele abriu alguns, sim, ok, tá? Abrir e consumir. Abrir e consumir, mas você não pode abrir e ficar guardado. Sim, mas você recomenda, ele abriu, ok, e forneceu. Exato. Porque se alguém vier reclamar depois de 2 meses, um mês, depois de 2 meses, aí pode ser que, ou provavelmente, o problema aconteceu da porteira para dentro, vou colocar. Porteira para dentro. Depois que ele escorregou na propriedade. Exato. E aí fica difícil você garantir algo que chegou bom, mas foi descarregado de maneira inadequada. Ou seja, você garante o seu produto até o momento que é descarregado, que a pessoa abriu, constatou o produto bom. A partir disso, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você já não pode mais garantir. Sim. Por causa, dependendo de problemas do manejo lá. Exato. O proprietário, assim que ele recebe o pré-secado, ele vai fazer uma amostragem, né? Então ele vai abrir uma ou mais bobinas e vai fazer uma amostragem. Qual que eu recomendo? A bobina que tiver mais imperfeita, você abre. Se não tiver nenhuma rasgada, você abre a que tiver mais imperfeita, que tiver torta. Porque sempre uma bobina imperfeita é a que pode entrar ar. Não, provavelmente não é. Tá, ou seja, é extremamente importante para a pessoa que compra ele saber como cuidar do pré-secado na propriedade de armazenar. Senão, provavelmente ele vai ter problema. Isso é a mesma coisa quando você vai no supermercado e você compra um produto a vácuo. Enquanto ele está a vácuo, ele tá conservado. Se ele tiver um furinho, estufou o plástico, tudo, você vai ver, ele já começa a apresentar modificações no formato. O pré-secado também. O pré-secado, quando ele está deteriorado, comumente você já vê assim uma tonalidade escura de dentro para fora. Você nota que já aparece um escurecimento. Aparece escurecimento, aparece uma mancha que você vê que não é externa, ela vem de dentro para fora. Então é comum, quando uma bobina está deteriorada, você notar que tem não vai ser externo, vai ser um escurecimento que você tem a impressão, fala assim, não, esse negócio está aqui dentro, está escuro aqui dentro. Já é um bom indício de problema. Então, quando você for abrir a bobina, você procura uma bobina que esteja imperfeita, torta, ou que já esteja rasgada. É o maior, onde vai ter a dica para achar
se esse material foi bem plastificado, foi bem conservado. Tá, ok. Bom, então tá aí. Chegou na tua propriedade, abre alguns, tá? Para fazer a avaliação. Abre e já consome. Então, abre alguns e já consome, tá? Fora isso, tenha um bom cuidado durante o armazenamento na propriedade, para que não venha a ocorrer problemas após a entrega. Uma dica importante, se ele for acondicionado no solo, que você faça o uso do regente, o fipronil, uma pulverização aonde a bobina for ficar por causa do bisol ou do cupim. Tá aí uma coisa importante. Bom, ou seja, você deve ter muito cuidado em como armazenar as bolas de pré-secado que você adquiriu, para que não tenha problema de qualidade depois. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.